the letter M, I chose model. Mas como a palavra milagre começa com a letra M, eu escolhi a palavra So modelo. the first principle, Então, o primeiro the princípio, first essential a primeira essência to continue what Jesus began para continuar aquilo que Jesus começou is to never forget to keep your eyes on Jesus, your model. nunca se esqueça de manter os seus olhos em Jesus, o teu modelo. What comes next? O que vem em seguida, It said, until the day he was taken up. até o dia que ele foi levado às I alturas. thought about that. Eu pensei a respeito disso. Yeah, Sim, wonderful. maravilhoso. Clickety, click, 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 click. My brain went across all the pictures of Jesus and what he did. E rapidamente, uma após outra, a minha mente foi passando através daquilo que Jesus havia feito e ensinado. And I thought of all of his examples E eu pensei a respeito de todos esses exemplos, until the day he was taken up. até o dia que ele foi elevado às alturas. Everything he said, Tudo o que ele disse, everything he did, tudo o que ele fez, every act he performed cada ato que ele fez, inspires me. inspira-me. Wow, he's not a dead preacher. Uau, ele não é um pregador morto. He's not a dead priest with a big robe on. Ele não é um sacerdote morto com um grande roupão por cima. He's a human in Ele é um action. humano Hallelujah. e está em ação, And he's aleluia. successful. E ele teve sucesso. I thought that's the second principle. E eu pensei, este sim é o segundo princípio. Never lose your inspiration Nunca about Jesus. perca a sua inspiração a respeito de Jesus. And I thought, yeah, the second letter in miracle is I for inspiration. E eu pensei, sim, a segunda letra é I para inspiração. And then what comes next? E aí o que vem em seguida? He, by the Holy Ghost, gave commandment. Ele, por meio do Espírito Santo, deu ordenanças. And I thought about that. E eu pensei a respeito disso. There's a principle. Há um princípio. His commandment calls for obedience. O mandamento dele, a ordenança dele exige obediência. His commandment requires our loyalty. As ordenanças dele reivindicam a nossa lealdade. Who are we loyal to? A quem nós somos Who leais? do we follow? A quem nós seguimos? Who do we respect? A quem nós respeitamos? Who do we lay down our life for? A favor de quem nós entregamos as nossas Who are we vidas? loyal to? A quem nós somos leais? Let me tell you something. Deixe-me dizer algo. I was a denominational preacher for 7 years. Eu fui um pregador denominacional por 7 A anos. Pentecostal denomination. Uma denominação pentecostal. I was the presbyter of the district. Eu era o presbítero do distrito, So young, tão jovem, but I was smart. mas eu era sábio. I was the secretary treasurer of Eu- the district. Eu fui o secretário tesoureiro daquele distrito. I handled all the money of all the preachers of the district, young as I was. Tão jovem quanto eu era, eu estava encarregado de todo o dinheiro daquele distrito. They liked me. Eles gostavam de mim. I was popular. Eu era popular. I liked to be popular. Eu gostava de ser popular. I liked denominational importance. Eu gostava da importância denominacional. When I walked into the convention, Quando eu entrava na porta da convenção, they knew Presbyter T.L. Osborne has come. eles sabiam que T.L. Osborne chegou. I liked it. Eu gostava When disso. we came to the camp meeting, Quando eu chegava às reuniões de the acampamento, big meeting once a year, uma reunião anual, the big convention, a grande convenção, they asked me to preach. e eles pediam que eu pregasse. I was good. Eu era bom. See? Listen to me, young preachers. Ouça-me, jovens And when pregadores. they couldn't get the money for their project, E quando eles não podiam arrecadar o dinheiro para o projeto deles, they asked Osborne to come. e então eles pediam que Osborne I viesse. could get the money. Eu dava conta de If arrecadar you o can get dinheiro. the money, you'll be popular. Se você der conta de arrecadar o dinheiro, você vai se tornar popular. It's true. É uma verdade. Money is power. Dinheiro é poder. Power is politics. E poder é política. I had the power.
Eu tinha o poder, I had the politics. eu tinha a I política, was popular. eu era popular, They liked me. eles gostavam de mim. Besides that, I could play the piano. Além disso, eu ainda sabia tocar o piano. And I could sing. E eu podia cantar também. I was important. Eu era importante. Tá mais jovem do que eu. And so, that's the way I began. Foi assim que eu comecei. Who was I loyal to? A quem eu era leal? I was loyal to the general superintendent. Eu era leal ao jovem superintendente. I know all about that. Eu sei tudo a respeito disso. I was loyal to the officials. Eu era leal aos I oficiais, was às loyal to autoridades. the organization. Eu era leal à organização. They sent me to India. E eles me enviaram à Índia. I flopped. E eu falhei. I came home broken-hearted and ashamed. Eu voltei para casa envergonhado e quebrantado. They sent their big preacher to India and he flopped. Eles mandaram esse grande pregador para a Índia e ele foi um fracasso. I felt terrible. Eu me senti terrível. That's when I went to that big meeting. E foi aí que eu fui àquela grande reunião. And a woman preached, if you ever see Jesus, you'll never be the same again. E uma mulher pregou e ela disse: você ver a Jesus, você nunca mais será o mesmo. We went home. Nós fomos para casa. I drove home in tears. Eu estava dirigindo para casa com We lágrimas. prayed. Nós oramos. We went to bed. Fomos para a cama. And the next morning at 6 o'clock, E na próxima manhã, às 6 horas, Jesus Christ walked in our room. Jesus Cristo entrou pelo nosso quarto. Not on the floor, in the air. Ele não estava andando no solo, I saw estava him no like ar. I see you. Eu o via como eu vejo vocês. His eyes were like blue flames of fire. Os olhos dele eram azuis como a chama do fogo. But it wasn't judgment. Mas não era It juízo. was burning love. Estava um amor em chamas. His feet were like pillars of integrity. Os pés dele eram como pilares de integridade. I can never tell. Eu nunca How posso it was. dizer exatamente como era. I lay there as one dead. Eu deitei-me ali como um que I estava couldn't morto. move a finger or a toe. Eu não podia mexer nem o dedo da mão e nem o dedo do pé. I don't know how long it was before I was able to get on my face on the floor. Eu não sei quanto tempo se passou antes que eu pudesse colocar meu rosto no chão. I lay there till 2 o'clock in the afternoon. Mas eu fiquei deitado ali até as 2 horas da tarde. When I was finally able to get on my feet. E quando finalmente eu pude me colocar de pé. And I came out and I took my wife in my arms. Então eu saí e eu abracei a minha esposa. I said, sweetheart, E eu disse: querida, we have the answer now. nós temos a resposta agora. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. We're not preaching a dead religion. Nós não estamos pregando uma religião We had been morta. to India, we had seen dead religion. Nós tínhamos estado na Índia e nós tínhamos visto a religião morta. We are preaching a living Jesus. Nós estamos pregando um Jesus vivo. That day, my life was changed. Naquele dia, a minha vida foi transformada. All denominationalism Toda questão denominacional and all of the politics of denominationalism melted and run away like water. e toda a política do denominacionalismo estava derretendo como cera e foi embora. And from that day, E daquele dia, it didn't matter. não importava mais. All that mattered was Jesus. A única coisa que importava era Jesus. My loyalty turned to him. A minha lealdade foi transferida a Ele. Now I have to be careful in saying that. Agora eu preciso tomar cuidado em dizer isso. Because anyone with good sense knows that the denomination didn't do that to me. Porque qualquer um com bom senso sabe que não foi a denominação que fez isso comigo. They didn't make me a politician. Eles não fizeram de mim um político. They're not to blame. Não são eles os culpados. I did that to me. Eu fiz isso a mim mesmo. It was my ego. Foi o meu ego. I was pleased with attention. Eu estava satisfeito com a atenção. After I saw Jesus, Após eu ter visto Jesus, nothing else mattered. nada mais me importava. His life became my life. A vida dele se tornou a minha vida. I'm talking about 7 essentials to carry on, to continue what Jesus began. Eu
Eu estou falando sobre 7 essências para que nós possamos dar continuidade àquilo que Jesus começou. After you fix him as your model, Depois que você o coloca como seu modelo, and after you resolve that you will always look fresh and be inspired by what he did, e depois que você tem a determinação que você sempre estará novo, refrigerado, inspirado por aquilo que ele fez, then an essential element is that you devote yourself to his command. então uma coisa muito importante é que você venha em devoto a ele, a ordenanças dele. You don't need a call. Você não precisa clamar, You don't need a vision. você não precisa de um chamado You nem need, de uma you visão. need loyalty to his command. Você precisa de lealdade à ordenança dele. And that's what I read right there. E foi exatamente isso que eu li. He, by the Holy Ghost, gave commandment. Por intermédio do Espírito Santo, ele deu ordenança. I said, yeah, his command calls for our loyalty. A ordenança dele reivindica a nossa lealdade. M-I-L, loyalty. M-I-L, lealdade. And then, what's next? E então o que é o próximo And then I passo? kept reading. E eu continuei lendo. He commanded the apostles whom he has chosen. Então ele deu uma palavra aos apóstolos, ordenança aos que ele escolhera. I thought, how is that an essential? E eu pensei, como que isso pode ser uma How essência? does that fit into the word miracle? Como que isso encaixa na palavra milagre? It must fit into the word miracle. Precisa encaixar na palavra milagre. Everything about Christianity is a miracle. Tudo sobre o cristianismo é um milagre. Jesus was a miracle. Jesus era um His milagre. conception was a O miracle. conceito dele era um His milagre. birth was a miracle. O nascimento dele foi um His milagre. life was a miracle. A vida dele foi um milagre. His ministry was a O miracle. ministério dele foi um His milagre. death was a miracle. A morte dele foi um His milagre. resurrection was a miracle. A ressurreição dele foi um His milagre. life today is a miracle. A vida dele hoje é um I milagre. am a miracle. Eu sou um milagre. Christianity is a miracle. Cristianismo é um milagre. We are part of a miracle. Nós fazemos parte de um milagre. And it's all in the first 4 verses. E está tudo aqui nos primeiros 4 versículos. The apostles whom he chose are the ones he commanded. Os apóstolos que ele escolhera era a quem ele havia dado And I ordenança. thought about it. E eu pensei a esse respeito. Yeah, I see. Pensei, sim, estou entendendo. Apostle means sent one. Apóstolo significa o enviado. Oh, we put a fancy name on it. Nós fazemos disso um nome realmente muito importante, Give them some kind chique. of a cloak or something. E you nós know. colocamos como uma vestidura muito No. importante sobre Forget esse all nome. that. Esqueçam de tudo isso. It means someone sent by Jesus. Significa alguém enviado por Jesus. I thought, yeah, E eu pensei, sim, he commanded the ones he sent. ele deu ordenança àqueles que ele enviou. Okay, he can send you, but you don't have to go. Tudo bem, ele pode te enviar, mas você não precisa ir. Suppose you don't go. Às vezes, vamos supor que você não vá. Then what? E aí? Oh, I said, that's it. E eu disse, então esse é o ponto. Action. Ação. As sent ones, that calls for action. Como que são enviados, isso reivindica ação. Yeah, that's the 4th letter in miracle. Sim, essa é a 4ª letra da palavra milagre. Hallelujah. And Aleluia. I'm feeling better. E eu estou sentindo melhor.